Salve fiel corintiana, aqui é o canal Somos Timão. Quer ficar por dentro de todas as informações que acontecem no Corinthians? É bem simples, você que não é inscrito, é só se inscrever no canal, deixar o seu like, ativar as notificações e fique por dentro das principais notícias que acontecem com o nosso Corinthians. Si fuera hubiese sido al contrario, él es con 2 expulsiones menos. Mas ahora no tem nada para falar, no puede lamentar nada. Genchi perdió 3-1, un resultado totalmente mentiroso. El tema, el corazón de este grupo y la entrega, sobre todo, deja al corintiano bien representado, que es lo que Corinthians hallamos, que es lo que entendimos en poco tiempo que Corinthians precisa. Antes de este partido creo que Corinthians viene muy en alza, muy bien, ganando a equipos importantes. Pero con esta actitud yo creo que Corinthians no va a bajar. No va a bajar porque vamos a tener que jugar de partido de local y también partidos de visitante que son confrontos directos. Ele soltou a frase! Não. São Como Paulo disse o mereceu Emiliano? vencer. São Paulo mereceu vencer. O São Paulo me parece que não fez bem também. Foi com o espaço generoso que tinha para jogar, com 2 jogadores a mais. São Paulo errou muitos ataques. Então, o São Paulo, em determinado momento, o São Paulo Deu estava com espaço 5... pro Corinthians fazer gol e quase fazer outro. Isso fica assim, um alerta para o Zubeldia, para os jogadores, né? É uma situação que é muito anormal. Dificilmente outro jogo vai ter 2 jogadores a mais. Mas ontem o jogo poderia ser definido muito antes. Poderia ficar mais tranquilo para o São Paulo. Mas o São Paulo mereceu ganhar. E você gostou do tricolor do Morumbi? Os 2 zagueiros, gostei muito do Arboleda, muito do Alan Franco, gostei do Luiz Gustavo. E o Caleri, pela luta em algum momento, em algumas jogadas, o pênalti é um lance que ele fica insistindo na jogada, porque ele não caiu antes. 2 faltas antes de chegar no Fagner. E ele ficou em pé. E ele não desiste. Ele ficou em pé. E ele teve, assim... Depois ele ficou deitado. Mas não tinha como. Ele pisou no pé dele e quase... Então, mas tem gente que... o árbitro não parou o lance, a jogada continuou. Pisou, que ele ficasse em pé? Mas vamos lá. Pisou depois ele levantou o jogo normalmente. Amassou o tornozelo dele, Eugênio. Depois ele voltou pro jogo. Tô falando o seguinte... Ali, claro, quando joga aquela água... Ele sofreu o pênalti. Água mágica. O árbitro que estava na frente ali não viu. Tá rodando ali, levanta e tenta jogar. Aí, O que ele fez? Primeiro, ele insistiu, não caiu. Correto. Quando ele caiu, ele falou assim, vou ficar aqui porque eu sei que uma hora alguém vai ver que eu levei o pisão. Pra garantir... Exatamente, ele foi inteligente. Então ele fez bem, então. Eu tô elogiando o Caleri. Eu sei que você tá elogiando, mas eu não sei se foi isso, não. O cara tava com dor. No lance do pênalti ali... Dor é muito relativa, Bel. A dor é muito relativa. Bom, muito relativo. Isso é verdade. É subjetiva, como diria o outro. Quando precisa, você passa por cima da Vou dor. pedir uma chuteira aqui. Na hora do Vou pênalti pisar ali, no tornozelo porque dele. assim, é claro que o São Paulo sai com os cobradores definidos. Isso não se define na hora. Bate você, vai bater o outro ali e tal. Mas o Caleri teve ali... Tirou a bola do Luciano, deu pro Lucas. O Luciano pega a bola para cobrar, e o Lucas havia perdido um pênalti que é traumático no meio de semana da Libertadores. E acho que o Caleri fez meio que ali o meio-campo, que não, vai o Lucas e tal, e o Lucas uma cobra reunião. E faz o gol. Foi bem o Caleri também. Foi bem, Abel. Só que essa definição de cobrador não é na hora ali. Essa definição já sai, e o Zubeldia falou sobre isso quarta-feira. Depende do time, depende da confiança dos caras na hora, Mas se for por moral, quem precisava de mais moral era o Caleri. Porque o Lucas, nas cobranças... Não precisava? Não, o Lucas, nas cobranças alternadas, guardou o dele. O Caleri perdeu o da Libertadores. Sim, mas o Caleri que fez o golaço de cabeça, mas olha só, que empatou o jogo. E o mais legal do Caleri é essa personalidade. Cara, ele não baixou em momento nenhum a guarda dele, a personalidade dele. Ele foi pro jogo, ele assumiu a responsabilidade, falou, eu errei, perdemos porque eu perdi o pênalti, sabe? E ele não sente isso. Ele não fica abalado, abatido emocionalmente. Tanto que ele sofre o pênalti, ele podia pedir a bola para ele bater. Ele falou, não, vou dar pro Lucas. Eu acho que essa tirou da mão do dele Luciano. É muito forte. Foi? Sim. Foi. O que você achou do jogo, amigo Eugênio Leal? Achei um jogo, primeiro, que não foi muito bom em termos técnicos e táticos. Não foi uma grande partida. O São Paulo era melhor. A expulsão do Fagner no final do primeiro tempo faz com que o Corinthians mude a sua maneira de jogar. No segundo tempo, e eu achei muito interessante isso, porque o Ramon Dias ele vai para o tudo ou nada. É assim, ele está lutando contra rebaixamento, tem um jogador a menos. O que todo mundo faria, normalmente... 90% dos casos, dos times que têm um jogador expulso, os caras montam 2 linhas de 4 com 1 na frente. É o 4-4-1. Para não tomar mais gol, entre aspas. Para não tomar mais gol, de vez em quando se der uma chance, vai no contra-ataque. E o torcedor que vai fazer xixi, vai tomar água, porque não vai ver seu time atacar mais. É isso. Isso é muito chato. O Ramon não tem isso, não. Isso é legal. Boa lembrança. Ele entendeu que, olha,
Estou perdendo o jogo. Não posso perder, preciso ganhar. Para isso eu tenho que atacar. Então o que ele fez? Botou o Félix Torres para formar um trio de zaga, abriu mão de jogador para lateral direito. Pega pra mim. Em termos anímicos, o Corinthians sai como um time que teve Derrota personalidade, que procurou agredir, que não aceitou a derrota, que foi para cima. Tudo bem, mas que isso aí não adianta nada agora, Eugênio. Tá com 28 pontos na zona do rebaixamento. Abel, mas uma coisa, olha só. Esse é no lado emocional. Olha aqui, Campeonato Brasileiro, continua afundado lá. Não anda, não sai do atoleiro, zona de rebaixamento. Mas ninguém saiu também ali perto, hein? Então, todo mundo perdeu. A rodada foi boa, foi ótima. Só que é o seguinte, O Fluminense qual também. é o próximo jogo do Corinthians? Internacional. Não, tô falando do próximo jogo. Flamengo. É Flamengo, Copa do Brasil. Ah, tá. O time não vai de cabeça baixa pro jogo com o Flamengo. O time vai. Perdemos porque tivemos 2 jogadores expulsos, mas lutamos até o fim. Tivemos valentia, tivemos garra. Eu acho que esse é o discurso do Corinthians. Por isso, é da questão da narrativa. É verdade. Houve a entrevista naquele sentido do Emiliano, que o Prates criticou aqui. Mas é o seguinte, você termina o jogo sem ponto, mas pelo menos com o orgulho de que eu tentei, eu lutei, eu busquei com 2 jogadores a menos, eu quase empatei o jogo. Tudo bem. É isso que eu tô colocando. Tá bom, muita O luta, amigo muita ali tá valentia. discordando. Não, Fale. Mas é o seguinte, o descontrole de 2 jogadores experientes tem de ser visto também. O Corinthians não pode minimizar o que fez o Fagner ontem, o que fez o André Ramalho ontem, lances absolutamente evitáveis em que eles prejudicaram o time. Sim, o time ficou fato. vivo até o final, o time brigou muito, o Ramon Dias fez alterações para deixar o time ainda mais exposto, mas abriu o time para tentar um empate que seria heróico pelas circunstâncias ontem. Agora, o Fagner é um jogador que tem muito tempo de Corinthians, tinha já um cartão amarelo e vai fazer o que fez dentro da área. E muito tempo fazendo isso Eu acho também, que né, ele Prates? É isso, né? chegou É atrasado, reincidente. O André Ramalho, então, nem se fale. né? O Fagner é reincidente. Mas eu não vi ele maldade. Eu vi o seguinte. Você acha que ele perdeu o tempo da bola? Ele perdeu o tempo da bola e o próprio Caleri perdeu o tempo da bola. O Caleri A bola tenta passa um puxar a pouquinho. bola, ele estica o pé para puxar a bola e não alcança, que ele perde um pouco do equilíbrio. Mas é Quando aquele ele pisão volta, no e aí tornozelo. o Fagner vai tentar chegar na bola, o Caleri volta e coloca o pé. Então, assim, acho que ele perdeu o tempo, chegou atrasado, mas não foi intencional, foi na disputa de bola. A gente já viu o Fagner tomar muito cartão porque distribui bordoada à torta e à direita. E já viu não acho tomar também, porque os juízes aliviam muito para ele. Mas não acho que foi o caso do jogo de ontem. Ontem foi porque ele chegou atrasado numa disputa de bola dentro da área. Atenção. Já o Ramalho não tem desculpa. Torcedor do Corinthians reclama de um lance Agora eu quero ver. com o Caleri. Agora eu quero assistir. Quero ver esse lance, quero ver se vocês dariam cartão vermelho pro Caleri Bota ou aí, não. Bota aí. Cadê? aí? Bota logo, vai. Quero ver Vê o o lance. lance. O Eugênio tá... Olha aí. Caleri com quem? O André Com Ramalho. o próprio Ramalho. É. Vamos ver a repetição? Ó. É vermelho isso aí? Pra mim é amarelo. A minha amarela. Amarelo porque não tem o gatilho, né? Não foi uma cotovelada como foi a cotovelada do próprio É Ramalho. um braço, na verdade, não é um cotovelo, né? É um braço. O Ramalho aberto. no Luciano foi uma cotovelada. Vamos pontuar. Lances parecidos, prof. Em alguns jogos, Sim, o árbitro de tem vídeo dado chamaria vermelho. para uma possível expulsão. Muitos torcedores do Corinthians reclamando desse lance que o Caleri deveria ter sido expulso. Eu estou dando minha opinião aqui. Pra mim, esse lance era pra cartão amarelo. Pra mim também. Nem amarelo o juiz deu, é isso? É. Não sei, o VAR poderia ter chamado, mas eu não expulsaria. Não. O que você acha, Acho que Eugênio? tem uma diferença em relação ao lance da expulsão do André Ramalho, é que ali havia... A bola estava em jogo, uma disputa de jogo. No lance do André Ramalho, o jogo estava parado. Então foi uma agressão pura e simples. Mas eu acho que é lance para cartão, sim. Vermelho? É Vermelho, lance você pra acha? cartão. Ó, Ele larga o braço no rosto do adversário. Já vi o Porque a vídeo questão chamar toda, em lances parecidos. É interpretação. Cada árbitro atua de uma forma. Nesse lance aí, o árbitro que estava do lado fingiu que não viu. Fingiu que não viu. Olha só, ele está ali do lado. Ele solta o braço no rosto do adversário. Ah, porque estava sendo acossado. Não importa, solta o braço no rosto do adversário. Então, o árbitro fez vista grossa. Como fez vista grossa no pênalti, como fez vista grossa na expulsão do André Mas acertou Ramalho. nas 2 expulsões. Depois que viu no vídeo, o árbitro acertou nas 2 Então, expulsões. depois Isso que eu viu o falei. vídeo. Por que o vídeo não chamou? Porque a gente sabe que é bengala do árbitro. Esses atos não apitam mais nada dentro do campo. Eles ficam esperando o vídeo chamar. Então, como ele fez vista grossa ali, fez vista grossa em outros lances. Aí cabia o árbitro de vídeo, ô bonitão, vem aqui. Soltou o braço. Por que não fez? professor, não ouvi se você falou, não Amarelo. ouvi. Pra você, amarelo também? Amarelo não tem o gatilho, é o braço, não é o cotovelo. Mas não podia passar em brancas nuvens como passou, né? Ainda mais num jogo tão tenso, com o histórico que teve, com os pesos e medidas ao longo da partida. Tinha que ter visto, não podia passar um lance desse.
Então tá aí, você, torcedor corintiano, que já estava nos xingando, não vão mostrar o lance do Caleri. Mostramos. É verdade. Agora você pode me xingar porque eu acho que era pra Mas amarelo, é só você... não pra vermelho. Se você é corintiano e Tá tem o expulso, WhatsApp... Abel. Vermelho pra Tá você. expulso. Se é Chama o VAR. corintiano e tem o WhatsApp, ele viu esse lance no Mesmo celular assim dele. rápido, É. O pessoal não Eu se re- perde. Pulando pelas eu redes. recebi, Os grupos são nervosos, Mas o Praz. pessoal hora. manda Não, mensagem. Praz, você só não uma participa dúvida de agora. grupos, não, de WhatsApp? Deus o livre. Deixa eu falar uma coisa. Grupos do seu time, do coração? Bom evitar. Olha, o que acontece é o seguinte: o pessoal manda essa mensagem, essas imagens com bola rolando, prof. Claro. Opa, Durante direto. o jogo? Mas então não presta atenção no jogo. Mas aí é que tá a graça. Não, você bota aquele apitinho pra fazer pi, aí você olha, entendeu? Jogo, O WhatsApp, jogo para WhatsApp, muito. jogo. Ô, Tati, ô, Praz, o futebol brasileiro tem uma coisa Segunda ruim. tela, Uma das Praz. principais coisas do futebol Segunda brasileiro. tela, prof. Não, Isso é para um o momento tempo sagrado inteiro. da vida da gente. É, Segunda segunda tela. tela. O jogo para tudo, Praz. Toda hora para. É difícil você ter Aí você vai no continuidade. WhatsApp, você baixa a cabeça Parou, pra você olhar dá o uma celular. olhadinha. O que E vem pra aqui no voltar pro grupo? jogo? Aí você perde um lance que o cara bateu um lateral rápido, algum chute. Aí você fica olhando o quê? Meia hora o cara lá levando aquele spray no tornozelo. Tudo é aí importante detalhar. Mexe a cabeça, não sei o quê, o árbitro reclama com um. É muito tempo sem bola Você rolando. mexe esqueceu uma nada. coisa importante. Que eu Tem que ter um quero- grupinho mesmo lá de WhatsApp. Quero trazer... Tem grupinho de Adote WhatsApp, isso aí, nada, Praz. gente. Vou Pelo usar amor de uma Deus. expressão muito usada pelo Prats. Quero trazer à tona de volta. Usa isso. Ele usa. Não, tinha dessa 30. você não vai barrar. Ele faz em seguida uma análise da tabela. Ele fala do Corinthians ter 2 confrontos diretos fora de casa. Ele está se referindo a Vitória e Criciúma. Ele analisa o fato de... Isso ele não falou, mas muito provavelmente ele pensou que o Corinthians tem jogos a mais que alguns clubes, mas esses jogos a menos que os outros têm não vão dar os 3 pontos para os 2 times. Tem muito confronto direto. Um desses jogos é, por exemplo, o Fluminense e Atlético Paranaense. Desse jogo, a menos que Fluminense e Atlético Paranaense têm em relação ao Corinthians, os 2 não sairão com 3 pontos. Haverá uma divisão de Tem pontos. outra semelhança que não aparece ali na tela, mas que é clara e óbvia. Tanto no Vasco quanto no Corinthians, no momento decisivo, o time recebe muitos e bons reforços. E está correspondendo. Concorda? Está correspondendo em campo. Eu só acho que corre o risco, eu acho importante esse fator anímico. Dessa vez, perdemos com 9 homens. Da outra vez, contra o Fortaleza, jogou melhor. Não. Contra o Botafogo, Não dá jogou para um bom comemorar a segundo derrota tempo. agora não, porque jogou bem. Então, é Tem isso. que pontuar. Não pode virar o time do poderia ter tido melhor sorte. Contra o Atlético Mineiro, podia ter tido melhor sorte. Daqui a pouco o campeonato acaba e não ganhou os jogos que tem que ganhar. Agora tem uma coisa decisiva, 2 jogos em casa contra Internacional e Atlético Paranaense, em que o Corinthians devia ter feito o que não fez lá atrás, na outra oportunidade que teve 2 jogos em casa, contra Bragantino e Juventude, em que só fez 2 pontos de 6 possíveis e esperáveis para quem está nessa situação. Veja só quem eram os adversários, Bragantino e Juventude. Dois que agora, se o Corinthians tivesse tido 4 pontos a mais contra esses times, que inclusive são times que estão nessa briga aí com o próprio Corinthians, a situação seria outra. Então o Corinthians tem que começar a trabalhar para si, dentro do brasileiro. Nas Copas até está ganhando, tem o fator anímico, tudo muito legal, mas tem que pontuar no brasileiro. Imagina o Corinthians campeão de Copa do Brasil e Sul-Americana e rebaixado. Mas não vai ser rebaixado, não. É uma É, possibilidade. não, Opa, peraí. Não vai barrar? Não, não. Não vai barrar. Não. A perspectiva do Corinthians é boa. Você tem certeza absoluta? Outro elenco. Mas alguém há de barrar. Se tivesse uma ficha, eu apostaria que não cairia, não. O Corinthians, eu estava Não, olhando cair. aqui, Abel, é um site que eu acompanho de estatísticas, muito interessante, que ele faz o seguinte, ele pega todos os adversários que restam a todos os clubes Ok. e vê a pontuação desses times. Vamos ver. Jogando em casa ou fora de casa, tá? quando começa com essa Pontuação previsão. média, por exemplo, Internacional, é o próximo adversário do Corinthians. E aí? A pontuação dele, média, fora de casa, é de 1,43. O Atlético Paranaense é 1,14. E aí ele vai fazendo, depois joga com o Cuiabá. Cuiabá joga fora de casa. O Cuiabá jogando lá... Não, Cuiabá em casa. Não, Arena Pantanal. Cuiabá é na Arena Pantanal. Então, A média Cuiabá de casa joga em pro Cuiabá. Recebe o do ponto de Corinthians. vista do Ah, Corinthians. do Corinthians, tá. O Cuiabá lá na Arena Pantanal tem média de 0,7. Aí ele vai pegando todas essas médias. E aí? Os adversários jogando fora dentro de casa. Mas a média do Corinthians fora também é ruim. Então, mas a questão é, não estou colocando do Corinthians, estou colocando dos adversários que ele tem, tá? Se você pegar os 20 times, a menor média dos adversários é a do Corinthians. Ou seja, teoricamente é a melhor tabela. Embora seja uma tabela ainda difícil, porque o Peraí, não Campeonato entendi. Brasileiro Como é que é?
Não entendi, desculpa. A média de pontos que os adversários do Corinthians vêm fazendo no Campeonato Brasileiro, se você comparar com a média dos pontos dos adversários dos outros clubes, é a menor média. É mais favorável ao Corinthians, essa situação. É a menor média. Hoje, em relação ao Inter brasileiro... e Atlético em casa, Cuiabá fora, Palmeiras em casa, Vitória fora, Cruzeiro e Vasco em casa, 2 seguidos também em casa. Desculpa, é só pedreiro. Palmeiras é bonito o seu fora, estudo e muito... Bahia em casa, Mas é tudo Grêmio pedreiro fora de isso casa. aí. Mas não tem moleza no Campeonato Brasileiro. Pra ninguém, então. Tem. Mas se você pegar pela pontuação média desses times, é a menor pontuação média. A questão, para mim, não está aí. A questão está, vou insistir nisso, vou bater de novo nessa tecla, nas competições paralelas. Quanto mais longe o Corinthians for em Copa do Brasil e Sul-Americana, nas duas, mais difícil vai ser para ele ter bom desempenho no Campeonato Eu Brasileiro. discordo um pouquinho. Eu acho que as Copas impulsionam o ânimo, a empolgação, a euforia para o time também reagir no Brasileiro. Mas isso não se vê na tabela do Campeonato Brasileiro. Mas já Se inscreva no canal, deixe seu like e ative as notificações. Logo, logo tem mais notícia do Corinthians.